E eu quero, antes de voltar ao desenho, fazer uma revisão rápida com os irmãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. E vamos ler dos versos de 1 a 3 e depois do versículo 6. Um a 3. Vamos ler direto de 1 ao 6, meus irmãos. Apocalipse 20, versículos de 1 a 6. Desculpa, Hilton. Tá pronto. Apocalipse 20, de 1 a 6, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem o receberam, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Estamos falando, meus irmãos, e aí nós precisamos entender claramente sobre interpretações escatológicas. Temos 3 interpretações escatológicas. A primeira é o amilenismo, a segunda, pós-milenismo, e terceira, pré-milenismo. O que tem que ficar claro na nossa cabeça, meus irmãos? Interpretação. Todas as 3 formas interpretativas, elas vão se basear aonde? Apocalipse 20. Todas elas. Então, todas as 3, Apocalipse 20. Agora, o que nós temos que entender? E aí começa a revisão. E aí eu quero perguntar para vocês: o que é amilenismo? Ou o que significa amilenismo? Diácono Ivanildo não pode. Desculpa, evangelista Ivanildo não pode. É o quê? Não. Antes do milênio, não. O que é esse amilenismo? Hã? É o quê? Não. Tem a ver com o milênio, mas tem uma... Diz que estamos vivendo milênio e já começa a interpretação. Mas o significado de amilenismo, o que é? Quarta-feira retrasada nós falamos e semana passada eu reforcei. Amilenismo. O que significa amilenismo, meus irmãos? Hã? Hã? Não. O viver no milênio já é a interpretação do amilenismo. Ele disse que nós estamos vivendo o milênio. Amilenismo. O que significa? Eu avisei para vocês semana passada. Falei assim, semana que vem eu vou fazer algumas perguntas para vocês. O que é amilenismo? Por que o pastor Cláudio está batendo nisso? Porque hoje em dia tem muitos programas televisivos evangélicos. Tem gente falando, interpretando de acordo com o milenismo, tem gente interpretando de acordo com o pós-milenismo, tem gente interpretando de acordo com o pré-milenismo. Aí começa uma bagunça na cabeça dos crentes.
E aí tem gente falando, olha, Cristo já voltou, já estamos no milênio. O outro, não, olha, vai acontecer na metade. O outro, não, vai ter o arrebatamento antes. Então, é preciso entendermos claramente sobre isso. Eu estou voltando na palavra amilenismo. O que é amilenismo? Hã? Pronto, esse daqui. Esse A, meus irmãos, é de não. Volta lá, Eilton. Eu acho que é na. Volta nesse daí. Eu não sei se é nesse ou se é no outro. Volta mais uma. Aí. Olha lá. Amilenismo ou amilenarismo. Por isso que a interpretação para eles é simbólica. Por isso que para eles entendem que já estamos vivendo o milênio. Ok? Então esse A aqui, aí eles não creem em Apocalipse 20, não, eles creem em Apocalipse 20. Só que na linha de interpretação deles, eles falam que nós já estamos vivendo o milênio. Porque se não é literal, é simbólico. Deu para entender? Clareou, não clareou? De verdade. Semana que vem, se eu chegar e perguntar sobre a milenismo, os irmãos vão responder? Vão responder? Posso perguntar? Então tá bom. Então vamos lá. Se o amilenismo é uma visão simbólica de que o milênio não será literal, aí volta lá no desenho, Ailton. O amilenista crê, e aí essa parte aqui, olha, essa primeira interpretação aqui de Apocalipse 20, ele se já estamos vivendo o milênio, já estamos vivendo o período da tribulação e da grande tribulação. Pastor, mas olha, a gente está vendo que a maldade está aumentando e tal, o diabo está agindo, e Isaías, e Daniel. São símbolos para o amilenista. Então nós precisamos entender, porque assim, quando você começa a estudar as interpretações escatológicas, muita gente fala assim, mas está errado. Gente, é interpretação. Ok? Então, como eles pensam? Olha, se já estamos vivendo o milênio, eles estão aguardando o quê? Eles estão aguardando essa parte aqui, olha. Essa parte aqui, essa divisão aqui. Então, para eles, isso daqui já está acontecendo. Quando passar esse período, aí como vimos na semana passada, vem a destruição e o fim da terra, que está lá em Pedro. Aí vem o grande trono branco e aí o lago de fogo. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse 20, versículos 14 e 15. Antes de lermos, meus irmãos, o diabo, ou desculpa, o inferno foi feito para quem? Isso tem que estar claro na nossa cabeça, ok? Então, o inferno, e aí deixa eu corrigir, né? Semana passada eu troquei as interpretações. Eu disse que Hades era no hebraico. Hades é no grego, tá bom? E Sheol é no hebraico. Quando saiu, o evangelista Evangelho falou assim, pastor,
teve ali, o senhor trocou. Eu falei, é verdade, é verdade. Eu falei, por que você não falou? Não, estava tão animado que deixa que depois o senhor. Eu ia falar com o senhor para o senhor corrigir depois. Então, na empolgação, e eu falei duas vezes errado, né? Eu falei e repeti, ok? Mas aí reajustam aí esses dois termos. Mas Hades, Sheol e inferno é o mesmo lugar. Um foi falado no hebraico, outro foi falado no grego e outro é falado no português. Para esse lugar, que é conhecido na teologia como lugar dos mortos, ele foi feito para quem? Para o diabo. Só que o homem carnal, ou biblicamente falando, ímpio, não aceitou, que não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, quando morre, vai para onde? Para o inferno. Ok? E aí nós precisamos entender, no Velho Testamento, esse lugar dos mortos tinha dentro dele uma repartição. Essa repartição era o seio de Abraão. Pastor, era no mesmo lugar? Era no mesmo lugar. Quando Jesus Cristo vem, e aí não diz que aqueles que morreram na promessa o Senhor leva, tira de onde? Do seio de Abraão e leva para o paraíso. Repita comigo. O inferno e o paraíso não são lugares finais. Ok? Lugar final, lago de fogo. Lugar final, novo céu e nova terra. Se inferno e paraíso não são lugares finais, são lugares intermediários. Aí a teologia coloca como estado intermediário. Por que estado intermediário? Porque quem está no paraíso está esperando a redenção do corpo, 1 Coríntios 15, e quem está no inferno está esperando ser lançado antes de ser lançado. Está esperando o julgamento aqui no grande trono branco para depois ser lançado no lago de fogo. Até aí tudo bem? Alguma dúvida até aí? Não, de verdade. Oi. O inferno vai ser lançado no lago de fogo. Princípio de dores. Mesmo no estado intermediário, vamos colocar no estado de dormência, tá? Vamos colocar a grosso modo, seria dormência ou sonolência, qual é o melhor dos termos? Dormência, tá? Ele já começa a sofrer, mas não está sofrendo em toda a sua intensidade. E aí entra um fator seríssimo. Veja, todas as religiões e seitas têm as suas interpretações escatológicas, ok? Então, quando a gente estuda, por exemplo, o Adventismo do sétimo dia, o que ele crê? Vai até aqui. É lançado no lago de fogo. Essa parte aqui eles cortam. Porque eles creem no quê? Na aniquilação total. Então, se tem aniquilação total, não tem condenação total. Oi? Interpretação, né? Por quê? Aí o que eles falam? Mas Deus é tão bom que como poderia condenar alguém eternamente? Vê como? Exatamente. Pronto. Pronto. Por quê?
É a doutrina da aniquilação. Por quê? Não tem mais. Chegou aqui, meus irmãos, morreu, ó. Chegou aqui, não tem mais possibilidade de arrependimento. Então, quem for lançado no inferno não tem como voltar para ser salvo. Mas aí eles falam assim: Deus é tão bom, ele não deixaria que o homem passaria a eternidade em condenação. Ok? Aí eles entram com a doutrina da aniquilação. Quando eles vêm conversar comigo sobre isso, aí eu pergunto assim: tá bom, você crê na justiça de Deus? Creio. Deus é justo? É justo. Deus é fiel? É fiel. Ok. Então ele vai ser injusto. Como assim? Deus vai ser injusto. Porque a gente renuncia à carne, a gente nega o pecado, a gente foge, rala, né? Para ter uma vida diante de Deus, para passar a eternidade com Cristo, na glória. A pessoa peca prontamente, mata. E resultado final? Desaparece. Aí, olha a ficção. Vingadores era de Ultron, né? E tem Thanos. E qual é o... Hã? Ultimato. Vingadores Ultimato. Qual é a fala de Thanos? Vamos aniquilar 50%. Vamos na Bíblia? A Bíblia diz em Mateus que um será tomado, um vai estar no campo, é levado, outro está no campo, é deixado. Um está em casa, é levado, outro está em casa, é deixado. 50%. É quando a ficção espelha a realidade bíblica. É para gerar equilíbrio. Lembra da fala de Thanos no filme? É para gerar equilíbrio. Para não ter maldade. Mas aí ele mata, ele destrói, ele aniquila. E não tem maldade. Aí depois do ultimato, que aí vem o outro lá, que é Vingadores o quê? Depois do ultimato. Mas tem um depois, que volta, que não tem o Homem-Formiga que aparece. Então antes. Então, o ultimato é o último. Então é a Era de Ultron mesmo. Não, não é a Era de Ultron, não. Guerra Infinita. Isso aí, Guerra Infinita. No Guerra Infinita, aí Thanos destrói. No ultimato, o que é? Destruiu 50%, mas o mundo não melhorou. Estão reparando que é disfarçadamente uma crítica à palavra de Deus? E muitas vezes nós estamos assistindo esses filmes e nós falamos assim: olha que lindo e maravilhoso. Começa a assisti-los com um olhar bíblico. E não é só esse, não. Estou citando um. Estou citando um. Tem desenho, tem outros filmes. E aí você começa a enxergar a Bíblia lá dentro e fala assim: peraí. Então, Thanos está falando do quê? Da doutrina do aniquilamento. Só que aí, se tiver a doutrina do aniquilamento, Deus está sendo injusto. Por quê? Se eu tenho que negar a carne aqui para ter uma eternidade de glória lá, e a pessoa vive do jeito que for, e não for condenada de jeito nenhum, ele está sendo injusto. Entendeu como é perigoso? Então é quando você aprende a doutrina e tem que enxergar o que a Bíblia diz sobre aquela doutrina. Então, são interpretações. Por isso, uma vez, uma pessoa aqui de Monte estava me questionar sobre o adventismo. Eu falei, é uma seita. Mas, pastor, o adventismo é uma seita batista. Tá? Ô, pastor, quem não sabe o que é seita aí, levanta a mão, por favor. Todo mundo sabe o que é seita? Sabem? Então tá bom. O que é seita, evangelista Ivanildo não pode responder. O que é seita?
50% da resposta está certa. Como surge uma seita? Vai a ruptura lá. Está sendo anunciada alguma coisa e aí tem que ter uma discordância para gerar uma seita. Ai, meu coração. Misericórdia. Deus te abençoe. Misericórdia. Oh, Jesus. Ô, Zinha, desculpa, Zinha. Repita, por favor. Chega de um suador aqui agora, irmãos. Misericórdia. Misericórdia. Repita, Zinha, por favor, Zinha. Pronto. Aí, olha só como é interessante. Isso que Zinha falou é aceito por quase 100% do senso comum da igreja. Ok? Quando Martinho Lutero fez as 95 teses e colocou lá na igreja, fazendo a ruptura, o protestantismo saiu de onde? Então, teologicamente falando, repita comigo, teologicamente falando. Mais uma vez, teologicamente falando. Mais uma vez, teologicamente falando. Teologicamente falando, o protestantismo é uma seita católica. Porque nós saímos do catolicismo. Lembra o que o texto... Já vai, Rayane. Lembra o que o texto diz quando surge o cristianismo? A seita dos judeus. Do judaísmo. Por quê? O cristianismo sai de onde? Do judaísmo. Rayane? Hã? Outra seita. Exatamente. E aí é até um pouco mais... A cisão é um pouco mais profunda do que o adventismo. Também. E muitas vezes, muitos crentes não. O Universal não é considerado como seita. Vê como é interessante? O Universal não é considerado como seita. Por quê? A raiz teológica da Igreja Universal é muito parecida com a nossa. O que difere a Igreja Universal das igrejas mais ortodoxas, evangelicamente falando? Esse lado místico. Mas o lado místico não atrapalha a interpretação. Por exemplo, doutrina de salvação que eles pensam é igual a nossa, regeneração é igual a nossa, justificação é igual a nossa. Então não fere o quê? O tronco interpretativo. Agora, pastor, e essa parte mística? Essa parte mística que nos assusta. Mas aí você pega toda essa linha neopentecostal. Não é desse jeito? As que defendem doutrina da prosperidade. Tem um carro velho, ele está endemoniado. E carro fica endemoniado, mas eles dizem. Estão reparando como a coisa... O entendimento tem que ser bem claro. Para quê? Para não gerar essas dúvidas que vão ser lançadas. E aí, muitas vezes nós estamos achando que é verdadeiro e é denorex. Parece, mas não é. Mas cantam bem. A palavra, olha, se você estiver na cozinha escutando um pastor adventista pregando, você acha que é um pastor batista pregando. Mas aí é quando você vai na doutrina. E aí na doutrina tem uma série de agravantes. Ok? Então veja.
entra a doutrina do aniquilamento. O amilenismo vai acabar pegando um pouco desse lado, um pouco. Não todos os amilenistas, tá bom? Porque dentro das interpretações também muitas vezes tem, por exemplo, aqui no amilenismo tem os mais ortodoxos e tem o que se chama do neo-amilenismo. Então tem algumas coisinhas que já são um pouco diferentes. Ok? Oi? Apocalipse 20, versículos 14 e 15. Evangelista Ivanildo. Ajude o pastor Clóvis, evangelista Ivanildo. Ajude o pastor Clóvis. O bom de... Muito bom. Muito bom. Bem lembrado. Tá? Religiões, seitas e heresias. Ele, se eu não me engano, você consegue fazer o download dele pela internet, não foi? E tem, tá? Então você pode baixar. Leiam esse livro. Vai ajudar muito a interpretação de vocês. Por exemplo, lá em Brasília tem uma igreja que se chama Meninos de Deus. Aparentemente, toda linda e maravilhosa. Seita. Então, cuidado. Cuidado com as novidades. Porque nem toda novidade é de Deus. E não engula tudo, meus irmãos. Sempre. É por isso que é necessário. Quando a Bíblia fala que é necessário nós meditarmos na palavra dele de noite, é porque aqui é a base. Se fugir da base, tome cuidado. Se a interpretação de uma pessoa é mais importante do que a Bíblia, acenda os 50 mil faróis amarelos. Porque uma interpretação de um ser imperfeito não pode ser maior do que a interpretação da palavra que é feita por um ser perfeito. Ok? 14 e 15. Diz assim: então a morte, repita comigo, a morte é um demônio. Ah, pastor, mas eu aprendi na minha vida que é anjo da morte. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a... Então a morte é um... Ok? Então a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de... Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do... Então é lançado a morte, o inferno e todos que o nome não foi achado no livro da vida. Olha aqui. Lago de fogo. Ok? Quando chega aqui, aí qual o próximo passo? 6. Novo céu, nova terra, a nova Jerusalém. Tá vendo aqui em cima? Eternidade. A eternidade está onde no desenho? Só focada onde? Estão reparando? Que ela não pega daqui, ela pega só aqui. Ok? Apocalipse 21, versículos 1 e 2. O inferno é um lugar. Com todos que estão dentro dele. Tá? Os que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, automaticamente estão lá. Ok? Eles falam que aqui, quando chega aqui,
aniquilação. Acaba. Tá? Por isso que eles colocam a eternidade somente aqui. Ok? Tá? Pastor Clóvis, hoje em dia, por exemplo, antigamente, uma milenista era só milenista. Pós-milenista, só pós-milenista. E pré-milenista, só pré-milenista. Hoje em dia, com as muitas informações, a gente já começa a perceber. Por exemplo, tem a milenista que fala assim, ó, nesse ponto aqui, olha, eu creio que vai até sim Lago de Fogo. Então, esse já não crê mais na doutrina do aniquilamento. Ok? Como tem, e aí para surpresa de alguns, pré-milenistas que creem que aqui vai ter a doutrina do aniquilamento. Então, veja que à medida que vai se estudando, então a gente vai encontrar aqueles que interpretam totalmente a doutrina e vai defendê-la, e tem aqueles que já começam a ter, mas começa a agregar algumas informações e outras linhas interpretativas, tá bom? Isso também acontece. Diaconisa Regina? Isso. Isso, eles creem que existe, eles creem que vai ser lançado, mas depois desaparece. Tá bom? Exatamente. Por quê? Por esse princípio que eles falam. Se Deus é amor, como é que vai condenar a pessoa eternamente? Mas a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, diz que Deus também é fogo. Então é quando a Bíblia se interpreta, ela se auto-interpreta. O perigo, e aí quando se faz hermenêutica, qual é o primeiro princípio que se aprende em hermenêutica? Não se interpreta versículos isoladamente. Então, por exemplo, para você ter uma visão escatológica, não adianta você ler só Apocalipse. Porque muitas pessoas são expertas em Apocalipse, mas esquecem de outros livros que falam de escatologia. E escatologia está desde Gênesis. Sim, sem dúvida alguma. Ok? Então vamos lá, novo céu e nova terra. 21, versículos 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. E aí vem a sequência falando de novo céu e nova terra e nova Jerusalém. Aí, eternidade com Cristo Jesus. Pastor Clóvis, essa linha de interpretação é aceita? É. No Brasil, não tanto. Mas alguns lugares no Brasil, algumas regiões do Brasil, ela é muito defendida. Ok? Por que o pastor Clóvis está falando abertamente? E assim, eu estou falando da interpretação e eu não estou fazendo a contestação da interpretação. Por que eu não estou fazendo a contestação? Eu quero que vocês entendam, para a partir de hoje, quando vocês olharem e falarem assim, opa, isso daqui quem escreveu foi uma milenista. Isso daqui quem escreveu foi um pós-milenista. Esse daqui quem escreveu foi um pré-milenista. E aí, muitos aqui têm Bíblia de estudo. No comentário do autor, vai ter a linha dele. Aquilo que ele defende, ele vai externar ali. Como? O pastor, quando estiver pregando, você vai, opa, esse daqui, por quê? Porque automaticamente, dentro da sua linha interpretativa, ele vai estar levando o seu povo a essa linha interpretativa. O que a gente aprende no seminário? E aí, quando você entra no seminário, você entra achando que é
um campo de guerra. E aí, quando você se forma, você começa a aprender que você pode até debater sobre interpretação, não discutir. Por quê? Vamos pegar. E aí, uma discussão histórica, né? Calvinismo e arminianismo. Quem é que tem razão? Quem é que não tem razão? Qual é a melhor interpretação? Qual não é? Meus irmãos, é interpretação. E aí o calvinista vai andar de acordo com a sua linha interpretativa. O arminiano vai andar de acordo com a sua linha interpretativa. Tem só essas duas? Não. Tem o metodismo, que é uma outra linha interpretativa. Tem o luteranismo, que é outra linha interpretativa. Por exemplo, eu disse aqui de Martinho Lutero, né? E aí com ele gera-se o protestantismo. Aí quando você vai no Rio Grande do Sul, você começa a conviver com o luterano, aí eles falam assim, não, Martinho Lutero não gerou protestantismo, não. Ele gerou o luteranismo. E aí depois do luteranismo veio o protestantismo. Então são interpretações. Então se você pegar, e aí, a grosso modo, vão haver pelo menos 5 grandes linhas interpretativas, biblicamente falando. Ou interpretações bíblicas. Calvinismo, arminianismo, luteranismo, metodismo, anglicanismo. E todos eles surgem diferença de aproximadamente 100 anos, né? Da primeira interpretação até a última. Então você vê que foi todo um período próximo. E meus irmãos, século o quê? De 15 para cá. Se do século XV para cá tem esses debates, acho que em 2022 a gente vai conseguir gerar uma convergência. Estou falando dessas 5 só. E tem outras. Será que consegue? Não consegue. Então, entenda uma coisa. Não parta para o caminho da discussão. Tem um debate? Debata sempre assim, olha, esse daqui pensa assim, 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 assim. Aí o outro vai falar, esse daqui pensa assim, assim, assim. E esse daqui? Isso é debate. Discussão não vale a pena, porque não leva a canto nenhum. Evangelista Ivanildo. Exato. E heresia. O adventismo. Ellen White. E aí, olha como é interessante isso. Eu disse que saiu do meio batista, né? E, por favor, quando vocês estiverem lendo, vai ter um termo anabatistas, que não tem nada a ver com os batistas. Tá bom? É um outro termo. Porque muitas vezes a nossa mente é associativa. A Ana Batista, Batista, Ana Batista, Batista. Não, não tem nada a ver. Ana Batista é uma coisa, Batista é outra coisa. Quando o Adventismo surgiu, um pastor batista sai e inicia. Mas a grande, entre aspas, profetiza do Adventismo quem é? Ellen White. Por quê? Quem é que recebe, entre aspas, a revelação em que se destaca o quarto mandamento? Guardar o sábado. Ellen White. Sim, sim. Exatamente isso. E aí pega Adventismo, Testemunho de Jeová, Mormonismo e muitas outras que tem aí. Ok? Oi? Martinho Lutero.
Luteranismo. O luterano, por exemplo, eu conheci luteranos em Brasília. Então, em Brasília, a gente sempre trata o luteranismo com protestantes, ok? Quando eu chego no Rio Grande do Sul, e aí lá a base do luteranismo hoje no Brasil é o Rio Grande do Sul, aí eles falam, não, nós não somos protestantes, nós somos luteranos. Vocês são protestantes, nós não, nós somos luteranos. Então aí eles fazem essa separação. E aí tem, entenda, campo de interpretação bíblica. É tudo muito parecido. Agora, a ritualística é diferente. Você vai chegar na igreja luterana, muitas vezes o pastor vai estar com a camisa clerical, entendeu? Vai ter em quase todas as igrejas luteranas, como algumas presbiterianas têm, a cruz, sem o crucifixo, mas tem a cruz lá. No meio batista não é comum, tirando os batistas regulares, que utilizam a cruz. Ele é episcopal. Exatamente. É a camisa clerical e a estola sacerdotal. Pastor, é pecado usar a camisa clerical e a estola sacerdotal? Não. Mas no meio batista não temos esse costume. Tá bom? Hã? Não, porque o que acontece? É, é a visão do sacro. Ok? Aí o pastor, como sacerdote, ele vem e coloca a camisa clerical e a estola sacerdotal. Mas é um símbolo. Aí os pastores que usam é um símbolo. Por exemplo, Samuelzinho. Ele não usa a estola sacerdotal, mas ele usa a camisa clerical. Camisa clerical. É aquela que tem aquele negocinho branco aqui assim. Essa, essa, essa é diaconisa Regina. Entendeu? É um símbolo. Tá? Então, aqui, por exemplo, aqui no meio batista, não se usa. Anglicano usa, alguns presbiterianos usam, luterano a maioria usa, episcopal também usa, tá bom? Metodismo hoje em dia quase não usa, né? Quase não usa. Usava, mas foram abolindo. Exatamente. Acabou o problema. Acabou o problema. Ok? Então é sempre a visão Cristo, visão Cristo, visão Cristo. Amém? Alguma dúvida sobre milenismo? Foi tanto A que a gente falou hoje que deu um. Bugou aqui a cabeça agora. Alguma dúvida sobre o milenismo? Amém? No sentido literal. Ok? É um símbolo. Ok? Semana que vem a gente começa pós-milenismo. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Evangelista Ivanildo, venha para cá orar ao Senhor. Meus irmãos, atentem para o grupo da igreja. Todas as informações do sepultamento estaremos passando no grupo, tá? Provavelmente Nelly ou David. Evangelista Ivanildo vai estar orando e logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Coisa ali, né? Oi, irmãos, louvado seja Deus, porque a gente vê um bom número de irmãos se despertando para esta realidade, né? São muitas coisas que a gente precisa estar ciente e consciente, porque a gente vive num mundo onde é repleto de heresias, e a gente precisa estar bem firmado e bem balizado na palavra para combater a todos, né? Então, louvado seja Deus por essa iniciativa que pastor Clóvis teve de ministrar esses estudos.
Oramos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela vida de cada filho teu presente nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor resgatou a cada um. E para nós, ó Deus, a salvação em Cristo Jesus é o que nos faz, Senhor, viver olhando para o alvo da soberana vocação, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que nos agracie cada dia mais, nos dê da sua graça, conhecimento, ó Senhor, para que possamos, Senhor, chegar até Canaã celestial. Esse é o nosso desejo. Pedimos ao Senhor, ó Deus, pela família de Luciana, de Lúcia, toda a sua família nesta hora, mais uma vez, Pai. Nós te pedimos que o Senhor as console e nos dê da sua graça, Pai, para este momento tão difícil que também compartilhamos com eles, Pai. Mas o Senhor é aquele Deus que faz tudo de acordo com a sua vontade. Ajuda-nos a entendê-la, Pai, para a glória do teu nome. Leva-nos em paz, Senhor. Concede-nos uma noite abençoada para a glória do nome de Jesus e em nome de Jesus, Pai. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimente seu irmão e vamos todos na paz do Senhor.